Olá, povo querido. Hoje nós vamos falar de um malabarista de circo e o que foi que ele fez. Mas antes, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ok? Então vamos à palavra. Amados, tem coisas que Deus nunca viu. Deus nunca viu um Deus maior do que ele, ok? Deus nunca viu um problema que ele não dê conta. Deus nunca viu um amor maior do que o deles, nunca viu. Deus também nunca viu um justo sem a resposta à sua oração. E Deus nunca viu que ele não tenha poder de transformar a vida de um ser humano. Isso Deus nunca viu. Então essas coisas Deus jamais viu. Por isso podemos confiar no Senhor, mesmo que o caminho seja difícil e sem nenhuma perspectiva, ok? O Salmo 37 diz assim: confia no Senhor. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, tá claro isso. Porém, poucas pessoas praticam isso de verdade. Muitos recorrem a Deus como se ele fosse um tipo de um garçom que grita do outro lado do balcão: pronto, o que é que você deseja? Sabem, eles recorrem a ele no meio do desespero. É mais ou menos assim quando o avião está caindo cheio de ateus. E quando o piloto anuncia o perigo, a grande maioria começa então a orar, faz aquela cara sem nunca terem frequentado uma igreja e estão orando. Amados, existem vários tipos de fé, ok? Existe o cristão por acaso, o que até vai à igreja, ora uma vez por ano no Natal. Existe a fé morta, a pessoa não crê nas coisas que eu citei há pouco lá em cima, que Deus nunca viu. É uma fé que não produz nada, é uma fé que não gera confiança, uma fé que não tem nenhum proveito. Existe a fé errada, fé contrária ao primeiro mandamento. Existe a fé viva. Essa fé de Hebreus é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ok? Isso é fé. Deixa eu repetir porque é importante. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Uma definição simples e bem objetiva. E aqui entram duas coisas importantes. A fé C é o tipo de fé mais comum. Se Deus fizer o que eu estou pedindo, realizar os meus desejos, eu tenho fé. Se Deus me curar, ok, vou ter fé. Se Deus me der uma casa, um apartamento, vou ter fé. Se Deus me der um carro novo, eu vou confiar nele. Se Deus me fizer uma pessoa rica, beleza, vou confiar nele. São as condições de ter fé. Onde está o problema nesse tipo de fé? Coloca o homem no comando, no centro, ok? Como se Deus precisasse do homem e não o contrário. Essa fé não é verdadeira, ela não é bíblica e é uma fé que não se sustenta. Pois diante das tempestades, das doenças, do luto, do medo, da Covid, essa fé desmorona. E o segundo tipo de fé, ainda que, pois é, não é uma fé muito comum. Mesmo que o básico falte como mantimento, sustento, a sua fé está mantida. Moisés, por exemplo, não entrou na terra prometida, mas creu nos planos de Deus. Paulo, o apóstolo, orou a Deus pedindo que ele tirasse o espinho da carne, porque ele estava triste com isso. Mas o espinho não foi embora. Mas nunca abandonou a Deus. Eu lembro de Jó, que simplesmente perdeu tudo que tinha de mais precioso, mas nunca blasfemou contra Deus. Então, apesar de tudo, e Jó enfrentou toda a sua dor com paciência, sem amaldiçoar a Deus. Então, quais desses dois tipos de fé estão presentes em sua vida? A C ou ainda que? Então, você que está em casa, andando pelo caminho, enfim, você precisa responder essa pergunta, beleza? Pois é. Então eu me lembrei diante disso uma história muito interessante. Chegou a notícia de que o circo iria estar alguns dias na cidade. As crianças estavam felizes, entre os adultos a conversa era por causa de um malabarista que andava de carrinho de mão sobre um cabo de aço a 25 metros de altura. Imagina, ninguém acreditava muito que isso fosse possível. Mas então o dia esperado chegou. E todos estavam ali. O dono da rádio, o prefeito, o padre, o pastor. O número do malabarista era o último. Os tambores tronaram, o artista foi subindo as escadas do picadeiro. E assim que chegou lá em cima, concentrou-se e começou a andar no cabo de aço sem nada nas mãos. Depois pegou o carrinho de mão
e novamente tronaram os tambores, e novamente concentrou-se, lá foi ele, o artista empurrando tranquilamente o carrinho pelo cabo de aço. O pessoal aplaudiu e pediu bis. O homem repetiu o número com mais segurança ainda. O dono da rádio não se aguentou e subiu até lá em cima no picadeiro para entrevistar o homem ali mesmo, ao vivo. O artista agradeceu e elogiou o dono da rádio e perguntou-lhe se de verdade acreditava que ele era tão bom. Mas é claro que o senhor é bom nisso, disse o dono da rádio. E o senhor acredita que eu posso repetir o número outra vez? Perguntou o artista. Mas é claro que eu acredito, claro, disse o radialista. Eu vi com os meus próprios olhos que o senhor é bom, mesmo, e que pode fazer isso com a maior facilidade do mundo, sem perigo nenhum. Então está bem, disse o artista. Agradeço muito a sua confiança em mim. Eu vou repetir o número mais uma vez, ok? E o senhor vai mostrar que confia em mim, já que você falou, sentando no carrinho de mão. Pensou ele, será que eu vou? E você, sentaria, sim ou não? Essa é uma pergunta. A gente diz que tem fé, mas na hora H, será que existe fé mesmo? Pensa sobre isso. Um grande abraço.